Olá, mini discípulos de Jesus! Estamos aqui novamente com vocês para contar uma série de histórias fantásticas da Bíblia e nós vamos iniciar no livro de Gálatas, que está lá no Novo Testamento. Você sabe aonde fica o livro de Gálatas? Em qual local da Bíblia? Vai lá, 1 minuto para você procurar. E aí, crianças, com a ajuda do papai e da mamãe, encontraram o livro de Gálatas? Exatamente! O que vocês acharam do meu cenário? Tem a nossa super Bíblia, que não nos abandonou, está aqui novamente nessa série de mensagens. As duas ovelhinhas, lembra o nome delas? Se você já assistiu aqui, você sabe. A Beatriz e a Melissa. Exatamente! Nós temos aqui um capacete de soldado, o cubo mágico do plano da salvação, o apóstolo Paulo com a cara de bravo e o apóstolo Paulo com a carinha de manso, de transformado. Nós temos aqui também um pergaminho, que é muito legal, e era através deles que as pessoas escreviam e enviavam cartas. E eu tenho aqui também o meu microfone de repórter, porque eu vou dar uma boa notícia para vocês hoje. Nós vamos aprender o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, como foi a conversão dele, como ele foi transformado por Jesus. Vai ser muito legal, crianças. Nós estamos aqui juntamente no canal Mini Discípulos para passar essas mensagens para vocês, mensagens da Bíblia, e que vão te ajudar a crescer espiritualmente, confiar mais em Deus e conhecer o plano da salvação. Você já sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Ainda não? É justamente nesse canal que você vai aprender tudo que Deus tem para você. Você vai ficar sabendo, crianças, porque aqui a nossa função é transmitir a mensagem do amor de Deus para a sua vida. Então, estão preparados? Vamos dar início a mais um encontro de hoje. Mini discípulos, então pega a pipoca, a Coca-Cola, o suco e vamos para mais um encontro! Vamos lá! Tu és tudo que eu preciso, tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar, eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção ao céu, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que amo quanto eu sou feliz. Tu és tudo que eu preciso, tu és o meu grande amigo. Eu vou sempre te buscar, eu vou te adorar. Vou erguer as mãos em direção ao céu, gritar bem alto para o mundo ouvir, saltar mais alto que puder, mostrar a todos que me amam e quanto eu sou feliz. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Jesus, sou feliz contigo. Crianças, o que teremos agora? O momento da história. Olha o meu cenário aqui, que legal, a minha super Bíblia. E hoje eu vou contar a história de um personagem que vocês ficarão sabendo da história dele por completo cada semana. É o apóstolo Paulo! Você conhece alguém com o nome de Paulo? É um dos nomes mais conhecidos no planeta. Tem várias pessoas e milhares de pessoas que os pais colocam o nome de Paulo, porque Paulo foi um grande homem. Você sabia que quase todo o Novo Testamento foi escrito por ele? As cartas, ele enviou muitas cartas e essas cartas se tornaram cartas na Bíblia e é onde nós lemos e aí é onde nós aprendemos sobre o plano de Deus, a salvação, a filiação
a justificação, a graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele fez com que a Bíblia fosse conhecida de forma sobrenatural. Pastor, mas como que ele conseguiu isso? Como que foi a história de Paulo? Como que foi a transformação dele? Crianças, o apóstolo Paulo, já na história de hoje, mandou uma carta. E ele mandou assim, em forma de pergaminho. E as pessoas guardavam. E aí poderiam ser lidas vários e vários dias, vários e vários anos, e vários séculos e até milênios. Porque o que está escrito só se perde se alguém colocar fogo, ou queimar ou rasgar. Mas se ficar bem guardado, vai passando de outros livros. E o apóstolo Paulo mandou uma carta, sabe para onde? Para a Galácia. E lá estava, quem mora na região da Galácia é chamado dos Gálatas. Isso mesmo. E lá em Gálatas capítulo 1, do versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo faz uma saudação. E essa saudação é teológica. Sabe o que é a teologia? É a faculdade que você aprende quase tudo sobre Deus. E lá você vai entender o plano de Deus, se realmente foi verdade tudo o que aconteceu, a salvação, Jesus ter vindo à terra, como que ele salvou, quanto tempo ele viveu, em qual idade ele morreu, quem foi a mãe dele, o pai dele, tudo isso são coisas assim que a gente aprende graças à escrita bíblica, graças a esse livro maravilhoso. E o apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas. Ele era muito inteligente e muito estudioso. Então, ele ensinou muitas pessoas coisas profundas. E olha o que ele fala para as pessoas lá de Gálatas. E olha, crianças, o que ele fala para os Gálatas lá na região da Galácia. Ele diz assim no versículo 3 e 4 do capítulo 1 de Gálatas. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O apóstolo Paulo, crianças, ele percebeu que Jesus se entregou de forma gratuita. Ele poderia não morrer na cruz, mas ele se entregou, ele decidiu nos amar. Crianças, e ele manda um alerta para essas pessoas lá na Galácia. Os Gálatas estavam se afastando de Deus. Sabe o que eles estavam fazendo, crianças? Vivendo legalismo. Estavam fazendo coisas que não são na liberdade que Deus nos dá. Estavam cobrando das pessoas. Vocês têm que obedecer à lei. Vocês têm que fazer coisas que vão ser penitências na vida de vocês. Vocês têm que circuncidar, cortar uma parte do corpo de vocês para realmente mostrar que vocês são filhos de Deus. Vocês têm que guardar o sábado, mas durante o sábado vocês têm que fazer as coisas certinho, milímetro por milímetro. E o apóstolo Paulo falou, não, vocês estão colocando a lei coisas que as pessoas não conseguem fazer, costumes, coisas que vão dar muito trabalho para as pessoas. E Jesus veio à terra para nos dar liberdade. Porque a salvação é pela graça, é pela obediência. É quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não precisa de tantas regras. Vocês acham que as pessoas gostaram de Paulo? Não, eles ficavam bravos, crianças. E ele tinha uma missão. E aí, dentro disso, o apóstolo Paulo parou tudo que ele estava fazendo e contou a história da vida dele. Crianças, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele era o Saulo. E ele era muito bravo, vocês não têm noção. Sabe o que ele fazia com os cristãos? Ele perseguia quem falava de Jesus. Que Jesus liberta, que ele salva, que os mandamentos, que tudo que ele ensinou é bom e que nós temos que fazer igual Jesus fez. E ele foi, crianças, no caminho de Damasco, ele estava junto com os soldados, com a cara de muito mal. Ele falou, vou lá e vou buscar aqueles cristãos, vou colocar eles na prisão. E muitas vezes tem histórias de até apedrejamento, crianças. Ele era muito mal. Ele era o serviço dele perseguir os cristãos. E aí, durante esse percurso, apareceu uma luz que veio do céu, bem no rosto de Paulo. Crianças, e o apóstolo Paulo caiu. E aí,
quando ele tentou abrir os olhos, de tanto que a luz era forte, sabe o que aconteceu? Ele não enxergava nada. E ele falou, meu Deus, eu fiquei cego. E de repente, crianças, uma voz que veio do céu, disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pensou, crianças, quem que estava falando com ele? A quem Paulo estava perseguindo? Ele estava perseguindo os cristãos. E como que um cristão ia vir num feixe de luz, entrar nos olhos dele e cegar? E aí, o apóstolo Paulo em dúvida, e aí vem a voz que diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Quando o apóstolo Paulo ouviu a voz, e os soldados também ouviram a voz, e eles não sabiam de onde vinha a voz, e o apóstolo Paulo percebeu que ele estava perseguindo não os cristãos, mas o próprio Jesus. E Jesus vem e deixa o Paulo totalmente cego. E o apóstolo Paulo percebeu que Jesus realmente era o Filho de Deus e que ele tinha poder de fazer coisas sobrenaturais. Sabe quantos dias o apóstolo Paulo ficou sem enxergar, crianças? 3 dias. Ele ficou sem comer e sem beber. E aí, durante esse tempo, crianças, ele estava desesperado. E ele começou a orar, porque ele pensou, meu Deus, eu vou ficar cego o resto da minha vida. E aí, ele teve um sonho. Você já teve um sonho? E esse sonho pareceu muito real? Às vezes a gente acorda até gritando. E ele sonhou que tinha um homem chamado Ananias, que viria sobre ele, colocaria a mão na cabeça dele, e ele voltaria a enxergar novamente. E aí, será que isso era verdade? Será que isso aconteceria? E aí Deus vai lá e conversa com o Ananias, fala, Ananias, o apóstolo Paulo sonhou com você e você vai ter que ir lá. Você acha que o Ananias falou assim, Deus, é isso mesmo que eu quero? Não, o Ananias falou, não! O Paulo é muito bravo, ele vai me matar, o senhor sabe que é ele que está perseguindo os cristãos. E aí Deus fala, Ananias, fique tranquilo que vai dar tudo certo, porque eu estou com você também. Ananias, você vai orar pelo apóstolo Paulo e chamar ele de irmão. E aí você vai perceber que os olhos dele, como escama, vai cair e ele vai voltar a enxergar. O Ananias foi lá com muito medo, ele fala, irmão Paulo, eu vim aqui amando de Deus para orar por você. O apóstolo Paulo recebe essa oração, ele volta a enxergar. E ele, crianças, só se tornou o apóstolo Paulo, porque para ser apóstolo, você tinha que estar do lado de Jesus, ter ouvido a voz de Jesus, ter vivido com Jesus. Somente quem conviveu com Jesus e fosse nomeado por ele, poderia ser chamado de apóstolo. E aí Paulo ouviu a voz de Jesus, ele teve contato com Jesus e ele sentiu que Jesus chamou ele para ser apóstolo, porque ele experimentou de perto o poder sobrenatural de Jesus. E aí ele começou a falar de Jesus por toda a região. Aí ele já foi lá, falou com Pedro, e aí ele se tornou amigo de Barnabé, de Tito, e aí ele convenceu as pessoas, realmente agora eu estou transformado, e eu sou um pastor, e eu vou ser um missionário também, e eu vou levar o evangelho de Jesus para todos os lugares. E o apóstolo Paulo investiu muito a vida dele nas igrejas, porque ele percebeu que cada igreja é um campo onde Deus planta a semente do evangelho. Por isso que muitas vezes nas nossas igrejas a gente fala assim, o nosso missionário está no campo missionário lá na Austrália, no campo missionário lá na aldeia, porque o campo é um local onde você joga a semente e ela brota, germina e se torna muitos frutos e muitas árvores. Crianças, com a conversão do apóstolo Paulo, vocês vão entender que ele sintetiza a obra da salvação. Ele sabe que nós somos filhos de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou, que ele nos justifica do pecado, que ele nos liberta de todo o mal, que ele nos dá novos acessos a Deus. Agora nós podemos falar com Deus. E também nós somos adotados, agora pela adoção nós somos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo ensinava isso às
começaram a perceber que elas não precisavam mais falar palavrão, não precisavam mais roubar, matar, elas não poderiam ser briguentas, elas tinham que ser obedientes aos pais, elas tinham que servir a Deus, fazer boas obras, ajudar os pobres. Quanta coisa Deus nos libertou! Jesus entrando na nossa vida, a gente se torna parecido com Ele. E a gente começa a fazer coisas legais. A gente não dá soco em ninguém, a gente não xinga a nossa mãe, a gente não pega nada escondido, a gente não cola na prova, nós somos obedientes, não brigamos no futebol. E aí você se torna uma pessoa parecida com Jesus. E toda pessoa que é parecida com Jesus é chamada de cristão, aquele que é semelhante, parecido com Cristo, até mesmo um pequeno Cristo aqui na terra. Crianças, vocês gostaram da história de hoje? Vocês viram a conversão do apóstolo Paulo a caminho de Damasco? E quantas pessoas ele conheceu depois? E ele teve que convencer as pessoas de que perseguidor, agora ele é o perseguido. Crianças, essa é uma obra fantástica e só Deus pode fazer isso na vida de alguém. Você conhece alguém que era muito bravo e se tornou muito legal e muito divertido, muito risonho, muito manso? Então, todos os dias nas nossas igrejas tem pessoas que são transformadas, que eram super mal-humoradas e tornaram-se muito bem-humoradas, que eram pessoas que eram muito bravas e sentiam raiva de tudo e de repente sente amor por todas as coisas e consegue amar as pessoas e perdoar. Por quê? Eu trouxe a minha ovelhinha porque Jesus, de bode, ele nos transforma em ovelhas. E as ovelhas são dóceis, carinhosas e elas fazem tudo o que o pastor manda, porque é o único animal que tem um pastor que cuida delas e elas ouvem a voz do pastor. Quer uma dica para esta semana? Coloque aí no YouTube como as ovelhas ouvem a voz do pastor e vocês vão ver vários vídeos de que o pastor simplesmente faz lá um som e as ovelhinhas de todo o pasto correm para ouvir a voz dele e para perto dele. E para encerrar, o pastor vai ler aqui para vocês, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gostaram da história de hoje? Te espero então no próximo encontro, que nós daremos continuidade a essas histórias do apóstolo Paulo aqui no livro de Gálatas. Crianças, fiquem com Deus e tem mais encontro pela frente. Vamos dar continuidade? Vamos lá!
crianças, o que vocês acharam da história de hoje? Muito legal! Já pensou? Se não fosse Deus na vida do apóstolo Paulo, ele continuaria sendo uma pessoa super maldosa, fazendo coisas ruins. Mas Deus transformou a vida dele e de bravo, daquele homem que perseguiu os cristãos, ele se tornou um homem dócil e pregador do evangelho. Eu estou muito feliz porque você assistiu a esse vídeo. Já deu like no vídeo para outras crianças ficarem sabendo, para o YouTube compartilhar. Você pode também pegar o link desse vídeo e enviar para outras crianças, para que elas também conheçam essa história fantástica. E Deus pode transformar a vida dos seus amiguinhos também, do seu avô, da sua avó, da sua tia, de todas aquelas pessoas que estão distantes da igreja ou de Deus, ou não querem saber de ouvir da mensagem do amor de Deus. Gostaram da história de hoje? Então eu te espero aqui no YouTube no próximo encontro. Fique ligado que toda semana tem vídeo novo. Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Tchau.